Deus Ele havia colocado no meu coração, mas hoje na tarde Deus mudou tudo assim no meu coração e eu quero compartilhar essa palavra com você, né? Ezequiel 47, versículo 1. Quero falar hoje sobre crescer no Espírito Santo, amém? Amém? Crescer no Espírito Santo. Ezequiel 47 vai dizer assim, olha: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita à casa da banda do sul, do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nada, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Feche seus olhos por um momento. Pai, essa é a tua palavra. Fique à vontade, Jesus, para ministrar no nosso coração nessa noite. Fique à vontade, Jesus, para ministrar no nosso coração nessa noite, porque somente o Senhor pode ministrar. Nós estamos aqui com o coração aberto. Meu Deus, o nosso coração está em Ti, nossos olhos estão em Ti. Por isso eu te peço, Jesus, pelo Teu Espírito Santo, fale conosco de uma forma especial, fale conosco de uma forma poderosa. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos, meu Pai, ser ministrado pelo Teu Espírito Santo, que todo inimigo da semente possa, meu Pai, bater em retirada dessa noite, tudo aquilo que possa impedir-nos de receber aquilo que os céus está disponibilizando para nós, esse dia que se chama hoje. Meu Deus, que em nome de Jesus bata em retirada, que o nosso coração, que a nossa mente esteja alinhada com os céus nessa hora, meu Deus, para que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Queridos, como eu falei, eu quero falar, como eu disse, quero falar sobre crescer no Espírito Santo. E o livro de Ezequiel, o Velho Testamento, obviamente, é um dos livros que mais demonstram o agir do Espírito Santo na vida de Ezequiel, obviamente, e também na história de Israel. Se fosse para nós dividirmos o livro de Ezequiel, nós dividiríamos em 3 partes. A primeira parte seria o julgamento o julgamento de Judá. A primeira parte seria o julgamento de Judá, capítulo 4 até o capítulo 24. A gente vai ver o texto falando sobre isso. A segunda parte seria o julgamento das nações pagãs, aí sim, a partir do capítulo 25 até o capítulo 32. E a terceira parte seria as bênçãos futuras, pelo concerto com Deus que Israel alcançaria na sua história. E é exatamente dentro desse contexto das bênçãos futuras, do capítulo 33 até o capítulo 48, que está os versículos que nós lemos de Ezequiel 47
para ser mais sincero, do versículo 1 até o versículo 6. E esses versículos apontam para o agir de Deus na história e na vida das pessoas. Quando eu falo para vocês, ainda dizendo sobre esse é um livro que mais demonstra o agir de Deus na vida de Ezequiel e na história de Israel, é porque de fato, irmãos, todo o livro nós vamos ver falando sobre o Espírito de Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Acompanhe comigo, vamos pegar alguns versículos aqui de Ezequiel, de todo o livro de Ezequiel, para a gente ver o quanto que Deus age na história e na vida de Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, versículo 2, vamos lá. Tem alguém comigo aí? Ezequiel 2:2, vamos lá rapidinho, hein, irmãos? Tem muitos versículos. E disse-lhe: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Ezequiel 2:2. E as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, ele e seus pais. Desculpa, eu li já o 3. Então, versículo 2: então entrou em mim o Espírito. Entrou em mim o quê? O Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me... Capítulo 3, versículo 2, um pouquinho mais para frente. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo, e disse: filho do homem, dá-me comer o teu ventre, e enche as suas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era a minha boca doce como o mel. E disse: filho do homem, vai e entra na casa de Israel, e diz-lhe as minhas palavras, as palavras que eu lhes disser. Capítulo 3, versículo 14. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Capítulo 8, versículo 3, um pouquinho mais para frente. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus. Capítulo 11, versículo 1. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente, e eis que estava à entrada da porta 25 homens, no meio deles via a Jazanias, filho de Azul, Pelatias, filho de Benai, príncipe do povo. Capítulo 11, versículo 5. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor, e disse: fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito ao caso de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu já conheço. Versículo 24. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para que os cativeiros, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. 36, versículo 26. Vamos lá, irmãos. Tem muitos versículos aqui que falam sobre o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo no livro de Ezequiel. 36, versículo 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. 36, versículo 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observarei. 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio do vale, que estava cheio de ossos secos. Versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová: esses ossos, eis que farei entrar em vós o espírito, e viverei. 37, versículo 6. Porei nervos sobre vós, e fareis crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. 37, 9. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e
disse ao Espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. 37:10. Profetizei como ele me deu a ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. Versículo 14. E porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e eu fiz, diz o Senhor. 39, versículo 29. Nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. 43, versículo 5. E a glória do Senhor entrou no templo, pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. Aqui estão, irmãos, alguns versículos que demonstram o quanto que Israel foi moldado pelo Espírito Santo, obviamente que Israel também, o quanto que Israel foi moldado, e Ezequiel, que era o profeta, também foi moldado. Agora, seria um erro da minha parte afirmar que esse versículo, capítulo 47, versículo 1 até o 8, ele fala exatamente de uma evolução do agir do Espírito Santo em Israel, porque não é. Capítulo 47, do versículo 1 ao 8, que nós fizemos a leitura, ele fala de um momento onde Deus ele estava mostrando para aquelas pessoas como seria a restauração, como seria depois da restauração do povo de Israel. Óbvio, Ezequiel profetizou antes, durante, e posso dizer que ele profetizou o que aconteceria depois do cativeiro babilônico. E esse texto ele se encaixa exatamente como seria a forma, como seria o lugar, como seria o derramar de Deus sobre as pessoas e sobre lugares. Agora, irmãos, eu também não posso deixar de dizer que o agir de Deus, o agir do Espírito Santo na nossa vida, ele também pode ser progressivo. Mesmo que o texto, sendo bem fidedigno ao texto, mesmo que o texto não demonstre isso, mas quando nós olhamos para outras passagens, nós vamos chegar à conclusão de que o Espírito Santo ele age da mesma forma. Quando, por exemplo, nós pegamos, abra sua Bíblia, quando nós pegamos alguns textos que falam sobre esse rio, quem está entendendo isso, diga amém. Muitos textos vai dizer desse mesmo rio que flui debaixo do templo, que flui debaixo do templo de Deus, que flui de um lugar onde Deus habita. Muitos textos. Por exemplo, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Vamos pegar na ordem. Deixa eu ver se eu coloquei na ordem cronológica. Eu acho que foi. Gênesis 2. Versículo 14, versículo 10 a 14. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e daí se dividia e tornava em quatro braços. Quantos níveis tem lá no livro de Ezequiel? 4 níveis. Sim ou não? Tornozelo, joelhos, lombos e o rio, e um nível que não pode passar a nada. Continua para mim até o 14. O nome do primeiro prisão esse é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. Vamos lá. E o ouro dessa terra é bom, ali há o bidério e a pedra safônica.
E o nome do segundo rio é Gihon, este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Hiddekel, esse é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Salmos 46, versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram as cidades de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Joel capítulo 3, versículo 18. Joel 3, 18. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, os outeiros mandarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará os vales de Sidim. Zacarias, capítulo 14, versículo 8. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, metade delas para o mar ocidental. No verão, no inverno sucederá isso. Apocalipse 22, versículo 1. E me mostrou o rio, puro da água da vida, claro como cristal, que procedia da onde, irmãos? Do trono de Deus e do Cordeiro. João capítulo 7, versículo 37 e 38. João capítulo 7, versículo 7 e 38. Versículo 37. No último e grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Agora acompanha comigo, irmãos, o raciocínio. No Velho Testamento, Ezequiel profetizou que saía um rio de dentro do templo, sim ou não? E todos os textos que nós lemos apontam para esse rio. Gênesis capítulo 2, 10, 14, Salmos 46, Zacarias, Joel, e por findar, Apocalipse vai dizer que esse é o ápice existencial de todo cristão, aonde nós vamos experimentar desse rio na sua plenitude. Amém? Quem vai estar lá naquele dia? Deixa eu ver. Glória a Deus, nós vamos estar lá, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos beber dessa fonte. Agora, entenda algo. No capítulo 7 e versículo 37, Jesus Cristo dá uma declaração muito interessante de João. Ele fala assim: olha, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. No Velho Testamento, Ezequiel, entenda o raciocínio. No Velho Testamento, Ezequiel falou que o rio saía de dentro do templo, e foi demonstrado isso nos versículos. Literalmente isso acontece. Amém? Literalmente isso irá acontecer. Agora, Jesus Cristo está dizendo uma declaração pautada no quê? Pautada naquilo que, obviamente, a própria Escritura vai nos ensinar. Porque o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, coloca aqui para nós, por favor. 1 Coríntios 12, 3, de que nós somos templo do Espírito. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, aqui, esse texto está dizendo que somente pelo Espírito Santo nós podemos afirmar que Deus, que Cristo é o Senhor. Então o Espírito Santo aponta para o Senhor. Agora, Paulo também vai dizer aos Coríntios que nós somos templo do morada do Deus eterno. Por isso que Jesus Cristo falou: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, porque no nosso interior
Ele tem um altar, no nosso coração tem um altar preparado para Deus, um lugar onde somente Deus pode habitar. Você pode dizer isso? No meu coração é um altar aonde somente Deus pode habitar. Mais ninguém eu dou lugar para habitar no meu coração. Quem está entendendo isso? Por isso Jesus afirmou: olha, do seu interior fluirão rios de água viva. E por isso nós podemos se achegar ao texto de Ezequiel 47, para podermos entendermos também que esse agir do Espírito Santo na nossa vida, em alguns momentos, ele pode ser também progressivo. Existem alguns níveis na nossa vida que nós precisamos experimentar. 1 Coríntios 3,16 vai dizer, eu falei o versículo anterior, 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós somos o templo de... Fala com a pessoa que está do seu lado, me ajuda a pregar. Fala assim: olha, você é templo de Deus. Fala forte, fala assim: você é templo de Deus. Agora, irmãos, voltando para Ezequiel 47, como o Espírito Santo habita em nós, e o Senhor Jesus Cristo falou que do seu interior fluirão os rios de água viva. E Ezequiel, um dos homens do Velho Testamento que mais experimentou do Espírito Santo de Deus na sua vida, ele demonstra um momento em que Deus o pega pela mão. Deus pega pelo quê, irmão? Pela mão, e leva ele a 4 níveis dentro desse rio. Eu quero compartilhar isso com você nessa noite. Não sei qual nível que você se encontra dentro desse rio, mas eu quero te dizer, antes de qualquer coisa, que Deus ele quer te levar mais fundo. Peraí, só algumas pessoas entenderam. Deus quer te levar mais fundo nesse rio. Deus quer te levar a um nível de confiança. Agora, olha isso, irmãos. Ezequiel, vamos lá. Primeiro nível, Ezequiel 47. A Bíblia fala assim, olha, que Ezequiel, depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíram as águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar a volta pelo caminho de fora, até a porta exterior pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos... Primeiro nível, as águas batem no teu você. Primeiro nível, um nível mais superficial que existe. É o nível inicial, aonde Deus, Ele acabou de chamar. Percebe que aqui há um chamado. Ezequiel 47, a Bíblia fala: depois disso me fez voltar à entrada da casa. Essa ideia de levar, essa ideia de chamar para esse lugar, essa ideia de levar para um nível, está intrinsecamente no texto. Olha o que ele diz: me fez voltar à entrada, ele me tirou pelo caminho. Olha a ideia de fazer. Saiu aquele homem pelo oriente, tendo um cordel na sua mão, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Imagina Deus pegando Ezequiel e fazendo ele passar pelas águas, levando ele a passar pelas águas. Esse é o primeiro nível, um nível de conhecimento inicial, aonde o Espírito Santo me leva para Jesus. Mas mesmo assim,
Existem muitas áreas da nossa vida que ainda não confiamos a Ele. Por quê? Porque é um nível inicial. A pessoa está apenas experimentando ou colocando os primeiros passos dentro daquela água. E quantos de nós somos assim? Quantos de nós, irmãos, que na nossa caminhada, às vezes, podemos afirmar que já até chegamos a um nível bem profundo, mas em algum momento voltamos para esse lugar. Um lugar onde a água bate onde aqui, ó, nos tornozelos. Um lugar superficial, mas a boa notícia, sabe qual é, irmãos? A boa notícia é que nós estamos dentro da água. A boa notícia é que os seus pés já estão dentro da água. Porque quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós vamos enxergar que todos nós incorremos na possibilidade de voltar para esse nível. Infelizmente. E humanamente falando, isso é muito comum. De voltarmos para esse primeiro nível, ainda que nós não queremos. Lembra da canção, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Se for para a gente mudar um pouco a canção aí, quem sou eu, né? Mas para mudar a canção, aquele que já foi até no fundo do rio, em outro lugar, não sabe viver. A realidade do texto é exatamente essa. Mas muitas coisas acontecem na nossa vida que nos faz voltar para esse lugar. Agora, de verdade, irmãos, deixa eu te dizer algo. Também é uma verdade de que lá atrás, quando nós iniciamos, a obra linda do Espírito Santo aconteceu assim. E não importa se você tem 23 anos, 24 anos, 30 anos de convertido, 50 anos de convertido, ou 10 dias, um ano, um mês. Sempre foi assim. Os níveis iam acontecendo na nossa caminhada. À medida que nós vamos confiando, Ele vai nos levando para um lugar mais profundo. Essa é uma verdade irrefutável. E esse é o agir do Espírito Santo na nossa vida. Agora, também é uma verdade que Deus, pelo Teu Espírito Santo, e nós aqui pela essa pregação, não estamos aqui dizendo que Ele só faz dessa forma, não. Quem somos nós para conseguir, irmãos, colocar e definir a forma de agir do Espírito Santo? Que se Ele nessa noite quiser te levar a um nível mais profundo, e eu oro por isso, de intimidade com Ele, sem ter que você ter passado por os outros níveis, isso é com Ele, irmãos. Quem somos nós para poder colocar em uma simples exposição da palavra a forma de agir do Espírito Santo? Quem somos nós? Eu estou dizendo para vocês que muitas das vezes acontece dessa forma. E o segundo nível, as águas batem aonde? Nos joelhos. É tão interessante porque o joelho é um lugar e ele simboliza a rendição, sim ou não? Quando você se dobra diante de Deus, e somente diante de Deus você pode se dobrar, sim ou não? Humilhar-vos debaixo, Tiago vai dizer, humilhar-vos debaixo da potente mão, porque ao seu tempo Ele vos exaltará. Então, diante de Deus nós nos dobramos. Joelhos simboliza o quê? Rendição. E chega um nível na nossa vida, um momento na nossa caminhada, que nós precisamos nos render diante do quê? Dos problemas, render diante de lugares, de pessoas, render diante de Jesus, se render diante dele, prostrar diante dele. Esse é o segundo nível, o nível onde as águas dão no joelho. Mas veja bem, esse ainda não é um lugar ideal, por quê?
Porque nos joelhos ainda tem muito lugar, muita coisa na nossa vida que precisa ser alcançada. Nos joelhos, quando nós estamos nesse nível, isso quer dizer que ainda tem muitas coisas que nós não confiamos a Ele. Mas percebe que o Espírito Santo a cada vez está nos levando mais profundo. A cada momento que Ele segura na nossa mão, Ele está nos levando para um lugar de maior intimidade. E o terceiro nível, as águas dão aonde? Nos lombos ou na cintura. Aqui, esse é um nível onde nós já vencemos muitas coisas, aonde nós já crescemos muito nele, aonde nós já experimentamos bastante daquilo que Deus tem para nós, mas mesmo assim, ainda é a metade do caminho. Ainda é a metade do caminho. Por quê? Porque no quarto e no último nível, é um nível aonde a Bíblia fala que Ele mediu mais uma vez e me disse: filho do homem, porque as águas eram profundas, versículo 5, não podia atravessar, águas que se deviam passar a nada, ribeiro para o qual não se podia passar. Agora percebe, irmãos, eu não sei nadar como um exímio nadador, mas é muito fácil afirmar de que para que você possa chegar no nível mais profundo, você precisa tirar o seu pé do chão, da terra. Isso aqui é óbvio. Para que você possa nadar, você precisa tirar os pés do chão. Esse é o nível de dependência total. O nível aonde nós chegamos num lugar em Deus, aonde dizemos assim: Senhor, até aqui eu pisei em alguns lugares, eu fiz para me salvar, ou para tentar me salvar, me manter vivo. Eu fiz o que eu podia fazer, porque os meus pés estavam no chão. Mas a partir de agora, nesse quarto e último nível, eu não me importo mais com a minha vida. Eu não me importo mais com tudo que está acontecendo. Eu só quero segurar na sua mão e ir mais profundo. Esse é exatamente o lugar onde nós precisamos chegar. Um lugar aonde o apóstolo Paulo chegou e que de outra forma ele expressou. Ele falou assim: já estou crucificado em Cristo. Gálatas 2:20. Já não sou eu que vivo. A vida que agora vivo, não vivo na carne, mas vivo no Espírito. Ou seja, aos Filipenses ele falou assim: todas as coisas que eu alcancei eu considero como perca. Filipenses 3,15, para que possa ganhar o Cristo. Eu considero todas as coisas como perca. Eu perdi tudo, eu perdi até o chão, para que eu possa poder ir mais fundo nele. Exatamente esse é o lugar, exatamente esse é o nível de confiança. Essa dependência total que vai virar a nossa vida totalmente. Essa dependência total que vai mudar a nossa vida e que vai mudar lugares também totalmente. Primeiro, quando nós chegarmos nesse lugar, Deus, Ele será glorificado através das nossas vidas. Eu sempre falo isso, que no Catecismo de Westminster, o primeiro ponto que fala é exatamente isso: que o ser humano, para que o ser humano foi criado? Ele foi criado para gozar de Deus e fazer o seu nome conhecido, fazer o seu nome glorificado.
Deus, Ele é mais glorificado. John Piper fala isso. Deus é mais glorificado quando nós estamos mais satisfeitos dele. Agora, irmãos, como está no nosso nível de dependência dele? Quando nós perdemos o chão, vamos lá, porque em algumas situações perdemos o chão, sim ou não? Eu preciso enumerar aqui algumas situações que tiram o nosso chão. Não preciso. Na dor, na perda, na porta fechada, na decepção, num monte de coisa que o mundo, que o local onde nós estamos inseridos pode fazer na nossa vida. Perdemos o chão, sim ou não? Mas é nesse lugar que eu tenho que aprender a segurar na mão dele. Quem está entendendo isso? É nesse lugar que eu tenho que aprender a dizer: eu perdi o chão, eu não sei nadar, eu não vou conseguir. Não, eu vou conseguir, porque quem está segurando na minha mão é fiel, de me levar mais fundo nele e me trazer revelações inefáveis ao meu coração dele. Ora, é nos momentos mais difíceis, deixa eu te dizer algo, é nos momentos mais difíceis das nossas vidas que mais vamos para o profundo em Deus. Irmãos, essa é uma verdade. É nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós vamos parar para ouvir a revelação de quem Ele é. Porque no raso eu me entreguei totalmente. No raso eu ainda tenho muitas coisas que eu não compartilhei com Ele. Na superficialidade eu ainda não entreguei totalmente a Ele. Agora, Deus esses dias está nos chamando para um nível mais profundo de intimidade com o Espírito Santo. Deus quer nos levar a um nível de confiança, a um nível de entrega, a um nível onde nós vamos, sabe, queridos, conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Da mesma forma, ou talvez com mais intensidade, da forma em que Deus agiu ao longo da história bíblica, Deus quer fazer conosco. Sabe, queridos, e quantos de nós já fomos usados e ousados em Deus, já fizemos muitas coisas em Deus, e que muitas das vezes nós voltamos para um nível de superficialidade. E eu não julgo você, porque eu também sou assim. Mas quando o Espírito Santo estava ministrando essa palavra no meu coração, eu disse a Ele: Senhor, eu quero ir para um nível mais profundo. Eu não quero olhar mais para as coisas da terra. Eu quero olhar para mim mesmo e dizer: a minha vida não tem valor, como o apóstolo Paulo falou. Minha vida não tem valor, eu considero a minha vida como nada, para que eu possa olhar para Ele, para que eu possa ganhá-lo. Esse é o nível mais profundo, o nível de dependência, o nível onde nós vamos confiar, o nível onde nós vamos segurar na mão dele e falar: Senhor, eu quero ir aonde o Senhor está, eu quero ir na prisão, eu quero ir, Senhor, numa casa de recuperação. Jesus, eu quero ir nas ruas, eu quero, Jesus, ir no hospital, eu quero falar dentro do ônibus. Toma a minha boca, Jesus, no meu trabalho. Senhor, eu quero viver na dependência do Senhor. E viver na dependência de Deus, não é fácil, mas é o lugar mais precioso que nós podemos viver. Elias viveu na dependência de Deus, e a Bíblia fala que os corvos veio quando ele precisou de um alimento e ele alimentou. E imagine uma pessoa, olha que loucura, uma pessoa com fome, e Deus manda um pássaro vir trazer comida para ele. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Lembra da mulher sunamita? Que o profeta
profeta mandou chamar e falou assim: olha, o que você tem na sua casa? Não tenho nada. Não tenho nada, Senhor. O marido morreu. Acabou tudo. Eu ia cozinhar. Eu ia fazer o último bolo para dar para mim comer. Meu filho morreu. Acabou. Sabe o que o profeta falou? Vai, faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim. Porque Deus está mandando te dizer que a farinha na sua panela não vai acabar. Ei, a mulher fez, entregou o profeta que representava Deus, que representava a voz de Deus. O que ela fez? A Bíblia fala que nada faltou para aquela mulher. Entende isso? No nível de dependência você não precisa preocupar com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com o que você vai beber, porque no nível de dependência Deus já te deu todas as coisas. Você não precisa preocupar com aquilo que vai acontecer no dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. O dia de amanhã só Deus está nele. O nível de dependência, irmãos, eu quero te dizer, aonde Deus mais vai revelar para você quem Ele é. Mas Ele vai revelar para você quem Ele é na sua essência. Quando nós, irmãos, nos rendemos, lembra da canção? Rendido estou. Quando nós nos rendemos diante dEle, Senhor, eu me rendo. Chega! Não quero mais viver nesses níveis, onde um momento eu experimento, na outra hora eu estou sofrendo. Eu quero viver num nível mais profundo, nível de intimidade. Bom, a história mostra que homens e mulheres viveram nesse nível. Homens que, como Elias, disse assim: não vai chover, e não choveu durante 3 anos. Depois ele disse: vai chover, e choveu. Homens, queridos, que a Bíblia fala que o mundo não era digno. O escritor aos Hebreus vai dizer, no final do capítulo 11: o mundo não era digno de Deus. Por quê? Porque eles aprenderam a viver a dependência de Deus. Senhor, para onde nós vamos hoje? Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Já experimentou fazer isso? Acordar pela manhã e dizer assim: Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Já percebeu que o problema da modernidade alcançou o nosso coração? Muitas das vezes acordamos, irmãos, e pensamos em um monte de coisa, mas não pensamos em pedir ao Espírito Santo para nos direcionar. Não falamos com Ele: Senhor, muda o meu dia, muda a minha rota, muda o meu coração, muda o meu entendimento. Me dê palavras de conhecimento sobre pessoas. Irmãos, o Espírito Santo, ele está disponível para nós. O Espírito Santo está disponível para a igreja. É pela igreja que Ele quer fazer a obra de Deus aqui na terra. Agora, irmãos, vamos lá. Se nós ignorarmos o agir do Espírito Santo, como nós vamos viver nele? Como nós vamos ir mais fundo nele? Eu tenho a plena certeza disso, que eu preciso mergulhar nesse mundo. Eu não sei você, mas eu quero mergulhar nesse mundo de uma forma que eu nunca mergulhei, de uma forma que eu ainda não fui. Para finalizar, eu quero te perguntar qual nível que você se encontra hoje nesse nível. Não precisa me responder. Eu quero te dizer: olha,
Deixa Deus segurar na sua mão. Deixa Deus segurar na sua mão nesse dia de hoje e te levar para mais fundo. Deixa Deus segurar na sua mão e te levar para mais fundo dele. Somente Ele tem revelações ao seu coração. Somente Ele pode falar ao seu coração e te trazer clareza para essa caminhada. Somente Ele. Somente Ele pode compartilhar conosco aquilo que o céu está disponibilizando para nós. Somente Ele. Eu quero. Eu falei com o Senhor, eu quero. Eu não quero viver no nível de dependência. Eu não quero viver no nível onde eu acredito na minha força, onde eu acredito no meu conhecimento empírico. Eu não quero viver nesse lugar. Eu quero viver num nível de dependência, totalmente. E de verdade, nós como cristãos precisamos olhar para esse texto e saber que Deus quer que a gente viva assim. O mal desse século se chama ansiedade. Todos nós temos um nível de ansiedade no nosso coração. Sim ou não? Todos nós. E quantas vezes nos pegamos ansiosos demais? E a ansiedade, de uma certa forma, aponta que nós ainda não confiamos totalmente. Eu falo isso, irmãos, a começar de mim. Quando nos pegamos extremamente ansiosos, em que o Senhor Jesus Cristo fala? Não andemos ansiosos em coisa alguma. Sim ou não? Antes, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus em corações e súplicas. Por quê? Porque o vosso Deus de paz guardará os vossos corações e o vosso entendimento em Cristo Jesus. Então, é tempo de confiar. É tempo de nós segurarmos na mão dele e falar assim: eu quero ir onde o Senhor quer me levar. E eu posso te afirmar, baseado nesse texto, que é um nível de profundidade dele. Chega de viver no raso. Chega de viver num lugar onde, fazendo uma comparação com a igreja de Laodiceia, lugar de mornidão. Sabe? Lugar onde que acontecer isso mesmo. Eu quero ser avivado, como eu li a história da Rua Azul. Eu quero viver, meus irmãos, aquilo que eles experimentaram lá naquele lugar. Sabe, como igreja, eu quero viver isso, irmãos. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, o fogo de Deus caindo sobre aquele lugar, sabe, o Espírito Santo fazendo crescer membros do corpo da pessoa que tinha perdido em acidente. Sabe, irmãos, pessoas que não tinham dente na boca, voltou a crescer dente na boca. Irmãos, a história fala coisas que a gente olha assim, não é possível. É, pelo Espírito Santo. Possível. Deus pode fazer tudo. Lembra da canção? Faz outra vez. Faz de novo, Jesus. Leva-nos mais fundo. Leva-nos a um nível de intimidade, aonde nós vamos voltar a chorar de novo quando nós estivermos lendo a Bíblia. Qual foi a última vez que você abriu sua Bíblia e começou a chorar, a derramar lágrimas diante do Senhor? Qual foi a última vez que pelo Espírito Santo, ao se dobrar diante dele, você não teve palavras para falar com ele e começou a se derramar? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? E às vezes, irmãos, estamos vivendo coisas dessa vida que não era para nós vivermos, porque não chegamos a um nível mais profundo, porque ainda não deixamos ele nos levar para esse lugar. Mas eu quero profetizar isso na sua vida, e aqui eu finalizo, que o Senhor ele possa segurar na sua mão e te levar nessa noite a um nível de intimidade, de conhecimento e de revelação pelo teu Espírito Santo. Queridos, eu quero profetizar isso na sua vida. Você vai orar pelo enfermo e ele vai ser curado. Pessoas desesperadas vão te procurar e vai te pedir um conselho, e você vai dizer: Jesus é a salvação para a sua vida.
do seu interior fluirão os rios de água viva. Deixa Jesus, queridos, deixa Jesus fazer morada no seu coração e fazer com que esse rio flua. O problema é que nós muitas das vezes estamos sendo represa. Nós estamos represando. Sinto que é para ser um rio, irmãos. Nós estamos guardando. Ei, sinto que é para liberar. Deixa o Espírito Santo fazer na sua vida o que somente Ele pode fazer. Deixa eu te falar, eu não consigo fazer nada, eu sou extremamente limitado. Ninguém aqui, humanamente falando, pode fazer nada. O Espírito Santo de Deus, Ele pode fazer e Ele vai fazer, porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso, porque Ele aponta para Jesus. Jesus falou assim: olha, se eu não for, eu vou enviar Ele, e quando eu for, eu vou enviar o Consolador. E Consolador, Consolador quer dizer que Ele vai nos consolar, nos confortar em meio às dificuldades, em meio às lutas que passamos. Ninguém é confortado no dia que está feliz. Quando você vai em um velório, você fala que Deus traga um conforto no seu coração, sim ou não? Jesus Cristo falou assim: o Espírito Santo vai confortar vocês. O Espírito Santo vai consolar vocês, até que eu volte novamente, até que minha obra seja completa na vida de vocês. Eu estarei com vocês todos os dias. Mateus 28:20. Todos os dias Ele está convosco pelo teu Espírito Santo. Está difícil, pastor? Tem muita coisa acontecendo que eu não estou aguentando. Irmãos, apenas segura na mão. Confia nele. Ele que te chamou, Ele garante. Ele é fiel. Amém? Ele que te chamou, Ele garante. Foi Ele que pagou o preço na cruz. Foi Ele que ressuscitou o terceiro dia. Sabe? É Ele que está sentado à direita do Pai. E é Ele que vai voltar para levar uma noiva lavada e remida pelo sangue do seu Filho, do Cordeiro. Enquanto Ele não vem, a Bíblia fala, Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem: vem. Isso é uma canção que precisa ser cantada na nossa vida. O Espírito Santo, através de nós, precisa dizer: Jesus vai vir. Ei, Jesus está à porta. Jesus está voltando. Jesus está voltando. É isso que nós precisamos deixar de fazer. Um nível de intimidade, de profundidade a Deus. Coloca a sua mão em direção ao seu coração. Eu gostaria de convidar você nessa noite. Aliás, pode ficar sobre os seus pés. Já finalizei. Eu gostaria de convidar você nessa noite a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Nós vamos finalizar esse culto buscando o Espírito Santo de Deus. Sabe, queridos, nós não precisamos forçar nada. Nós não precisamos. Sabe por quê, irmãos? Se nós forçarmos, nós não vamos conseguir. A única coisa que nós precisamos é crer no Filho. Crer no Filho. E deixar com que o Espírito Santo faça